Queridos irmãos, a graça e a paz, é motivo de alegria estarmos mais uma vez compartilhando da palavra do Senhor e agradecendo a Deus hoje pelo milagre que Ele fez em nossas vidas, nos dando o direito de viver. Isso eu nunca vou me cansar de agradecer nessa bela manhã de domingo dia 28. Então, queridos irmãos, nós hoje vamos compartilhar em Apocalipse, como falei na mensagem anterior, a respeito do livro da Revelação. Então, queridos irmãos, no Apocalipse, no capítulo 14, do versículo 6 em diante, vamos até o 13, ele diz o seguinte, primeiro como tema: 3 anjos proclamam o juízo de Deus. E ouvi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha um evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dá-lhe glória, porque vindo é a hora do seu juízo, e adorarai aquele que fez o céu e a terra, e o mar, e as fontes das águas. E outro anjo seguiu, dizendo: caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. E os seguiu o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, receber o sinal na testa ou na mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira, e será atormentado como fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso, nem de dia nem de noite. Os que adoram a besta e a sua imagem é aquele que recebe o sinal do seu nome. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. E ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que, desde agora, morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse dos seus trabalhos e das suas obras os sigam. Queridos irmãos, nós podemos ver aqui no livro de Apocalipse as revelações e como está próxima a vinda do Senhor. Seria bom que você tivesse um momento para que você pudesse ler todos os capítulos de Apocalipse, para que você tivesse a noção. Não se preocupe se você se assustar. Você vai se preocupar se você ainda não tiver a sua certeza da sua salvação, que você aceitou ao nosso Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Se você não aceitou, você vai se preocupar. Porque, queridos irmãos, nós vimos aqui o primeiro versículo que diz: e vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha um evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e toda nação, e tribo, e língua, e povo. Então veja o seguinte, o evangelho proclamado para todos. Essa era a determinação. Essa foi a determinação de Jesus Cristo. Ele pregar o evangelho para todo mundo e mostrar ali, e ainda que Deus deu ele para que ele morresse na cruz, para que nós possamos ter o direito de ir vir,
teu direito da salvação. E ainda o versículo seguinte, o 7, diz: dizendo com grande voz, temei a Deus e dá-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorarei aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Então veja o seguinte, temei. Já falei a respeito, e outra mensagem a respeito do temei. O temei aqui é você ter o respeito, ter o carinho, é você seguir, é você aceitar, é você viver em obediência. Então isso você terá todos os direitos. E você, na presença do Senhor, obedecendo, você não tem que se preocupar, porque você já tem a salvação. Mas se não tiver, tem que se preocupar. Veja que o versículo seguinte ele diz: e outro anjo seguiu dizendo: caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu beber do vinho da ira da sua prostituição. Então veja o seguinte, ele está bem claro aqui. Deu o beber do vinho da sua prostituição. Então, Babilônia passou situação muito ruim. Por quê? Porque vivia em desobediência. A prostituição. Então, uma das coisas que vem trazer a preocupação daquele que não tem o encontro verdadeiro com o Senhor. E ainda diz: e os seguiu o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, receber o sinal na testa ou na mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos, diante do Cordeiro. Então veja o seguinte, o que está em desobediência, o que está adorando a outros deuses, que não seja o Deus verdadeiro, então esses vão passar por situação muito difícil. Será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos, diante do Cordeiro. Veja que a situação não é somente o inferno. Às vezes, queridos irmãos, alguém fala que o inferno é aqui que vivemos. Você pode até ter como exemplo, inferno, você está preocupado, você está perturbado, dá uma volta, vai para a praia, toma seu banho, está entendendo? Às vezes toma sua cerveja, tal, e aí passou. Então acabou as preocupações. Então, queridos irmãos, em outras situações também você passa por momentos, em seguida está tudo ok. Queridos irmãos, não é esse o inferno. O inferno é aqui, é fogo. E será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos, diante do Cordeiro. Então, queridos irmãos, é sofrimento. É isso que Apocalipse, na revelação, ele mostra. Por isso que eu disse antes, aquele que ainda não tem a certeza da salvação, aquele que não aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador, ele lendo o livro de Apocalipse, ele vai entrar em desespero. Mas os que já estão lá escrito no livro do Senhor, então esse não vai ter tipo de problema nenhum. Podemos ver ainda o versículo 11 que diz: e a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre. Veja, para todo tempo. E não tem repouso nem de dia nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, aquele que recebeu o sinal do seu nome. Então veja o seguinte, não adorou o Deus verdadeiro, esses deuses de letra minúscula que trocamos, é esse cuidado. Quantos deuses temos trocado
pelo Deus verdadeiro. Aquelas coisas que substituem a Deus. Você deve estar entendendo. Você sabe o que você tem trocado pelo Deus verdadeiro. E ainda diz, aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então, queridos irmãos, fé, você acreditar no que você não vê. A fé é você ter a certeza que você realmente tem a salvação. Que realmente você aceitou e você tem o seu lugar reservado para vida eterna, mas uma vida eterna de paz. Não aqueles que não aceitam, que adoram outros deuses, besta e outras coisas, trocando, muitas coisas trocando por Deus. Então esses devem ter medo, porque é um sofrimento também eterno. E podemos ver aqui o versículo, o último, 13º, que diz, e ouvi uma voz do céu que me dizia, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morreram no Senhor. Aqueles que já morreram, que estão aguardando o juízo final, aqueles vão primeiro se levantar. Aqueles não tem problema nenhum, porque já tem o seu lugar certo. E ainda diz assim, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse dos seus trabalhos e as suas obras o sigam. Então, queridos irmãos, precisamos ter este cuidado. Precisamos, queridos irmãos, ter a certeza que nós nos convertemos no Senhor Jesus Cristo. E aí poderemos ter esta vida eterna. E aquele que não fizer essa escolha vai ter uma vida eterna, mas uma vida eterna de dor, de fogo, de enxofre, são aqueles que não aceitam. Aqui não é o pastor Jader que está falando, não. É a Bíblia, é a palavra de Deus. Eu estou apenas passando ela para vocês, que vocês possam realmente ter essa certeza dessa vida eterna. Não te assusta. Pode ler Apocalipse se você já tem a sua certeza que está em obediência, vida no altar, e aceitou ao Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Então, queridos irmãos, que você possa estar entendendo a palavra do Senhor, que você possa entender que a vinda está próxima. Mas dá uma lidazinha no livro de Apocalipse, para que você acorde. Eu vou estar orando por todos nesse momento. Nosso Deus e Pai, eu quero te agradecer, Pai, porque tu tem nos mostrado e podemos ver no livro da Revelação, Pai, em Apocalipse, que gozamos, Pai, de um conforto porque já aceitamos a Jesus como o único e suficiente Salvador. Que tu esteja, Pai, abençoando a cada um ouvinte desta palavra. Ó Pai, cuida, Senhor, dessas pessoas que perderam seus entes queridos. Que tu possa, Pai, continuar cuidando de cada um de nós. Ó Senhor, te entregamos em tuas mãos esse momento do carnaval, para que possa, Pai, ser resolvido, Senhor, por ti. Tu sabe, Pai, o que é melhor para nós. Te agradecemos por essa queda de mortes com essa pandemia, porque é o teu poder, é o teu milagre que está cuidando. Te entrego, Pai, em tuas mãos, os pastores, entrego os líderes, os membros da igreja, Pai, e a todos os ouvintes que ouvirem essa palavra, que ainda não resolveram, Pai,
a te aceitar. Usa, Pai, da tua misericórdia. Tudo isso eu te peço e agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos irmãos, hoje, de 10 horas, nós estamos com a EBD, ali na Enseada dos Corais. Às 17h30, 5h30, terminamos às 19h30, 7h30, ali na Enseada dos Corais, setor 3, Rua 6. É um prazer, uma honra para nós recebermos você lá para participar da palavra do Senhor. Ou se não, vá para a igreja mais próxima da sua casa. E que Deus abençoe a todos.